O desempenho masculino sempre foi um tema cercado de curiosidade, expectativa e até certo tabu. Para muitos homens, a vitalidade durante a intimidade representa não apenas prazer físico, mas também confiança, autoestima e sensação de bem-estar. Por isso, qualquer mudança nessa área costuma gerar preocupação. E a verdade é que, ao longo da vida, o corpo passa por transformações naturais que podem influenciar diretamente nesse aspecto. Depois dos 30 anos, os níveis de testosterona, principal hormônio ligado à energia e ao vigor masculino, começam a cair gradualmente. Essa queda não é brusca, mas ao longo dos anos pode provocar sinais como menor disposição, acúmulo de gordura abdominal, perda de massa muscular e até alterações de humor. Tudo isso influencia o desempenho íntimo de forma direta ou indireta. Além das mudanças hormonais, existe outro fator crucial: a circulação sanguínea. O funcionamento masculino depende essencialmente de um bom fluxo de sangue. Quando a circulação está comprometida, seja por hipertensão, colesterol alto, diabetes ou sedentarismo, a resposta natural do corpo fica prejudicada. É por isso que tantos especialistas dizem que cuidar da saúde do coração é também cuidar da vida íntima. Mas não são apenas fatores físicos que entram em jogo. O estresse, a ansiedade e a falta de sono também têm impacto direto. O corpo humano funciona como um sistema integrado, e quando a mente está sobrecarregada, o corpo responde com queda de energia. Isso cria um ciclo difícil. Quanto mais preocupação, menos confiança. Quanto menos confiança, mais preocupação. A boa notícia é que existem maneiras simples e naturais de preparar o corpo antes da intimidade, favorecendo a circulação e a energia. São pequenos gestos, hábitos rápidos, que, quando feitos no momento certo, podem fazer uma grande diferença. Não se trata de remédios milagrosos nem de fórmulas complicadas, mas sim de truques acessíveis, que qualquer homem pode colocar em prática. Esse truque pré-ato funciona como uma espécie de aquecimento. Assim como um atleta não entra em campo sem se preparar, o homem também pode adotar práticas que estimulam a circulação, equilibram a respiração e aumentam a confiança. O resultado é um corpo mais disposto e uma mente mais tranquila, o que favorece naturalmente o desempenho. Ao longo deste conteúdo, vamos explorar em detalhes por que a preparação antes da intimidade é tão importante. Qual é esse truque simples que pode ser feito em poucos minutos e como combina low-carb hábitos do vida saudáveis para potencializar os resultados. Também vamos desmistificar algumas ideias equivocadas que circulam por aí, mostrando que não é preciso recorrer a soluções extremas para cuidar da vitalidade masculina. O mais importante é entender que o desempenho não depende apenas da idade. Ele é resultado das escolhas feitas no dia a dia, com ajustes na alimentação, na rotina de exercícios, no sono e até no estado emocional. É possível manter uma vida íntima ativa e satisfatória em qualquer fase da vida. Esse é o ponto de partida: reconhecer que a preparação importa e que um simples truque, feito antes do ato, pode se tornar um aliado poderoso para resgatar a confiança e melhorar a circulação de forma natural. Quando se fala em desempenho masculino, muitas pessoas pensam apenas em fatores ligados ao desejo ou à parte psicológica. Sem dúvida, esses elementos têm grande peso. Mas existe uma base fisiológica que é indispensável: a circulação sanguínea. Sem um bom fluxo de sangue, nenhuma resposta do corpo acontece de forma plena. É por isso que especialistas em saúde sempre repetem que o homem é tão saudável quanto seus vasos sanguíneos. A circulação funciona como uma rede de estradas internas, por onde o oxigênio e os nutrientes chegam a cada célula. Quando essas estradas estão livres e flexíveis, o sangue flui com facilidade, levando energia ao coração, ao cérebro, aos músculos e também à região íntima. Isso garante vitalidade e disposição. Mas quando as artérias estão endurecidas, obstruídas ou sobrecarregadas, esse fluxo é comprometido. O resultado pode ser cansaço, falta de energia e, em muitos casos, dificuldades durante a intimidade. Com o passar da idade, o risco de problemas circulatórios aumenta, a pressão arterial tende a se elevar, o colesterol ruim pode se acumular nas paredes dos vasos e o diabetes, se não for bem controlado, causa danos aos nervos e aos vasos sanguíneos.
Todos esses fatores prejudicam a função natural do corpo. Por isso, cuidar da circulação não é apenas uma questão de evitar doenças graves, como infarto ou AVC cerebral, mas também uma forma de preservar a qualidade de vida em áreas muito valorizadas, como o desempenho íntimo. Outro ponto fundamental é a preparação antes da relação. Muitas vezes, o homem acredita que basta estar no momento certo para que o corpo responda imediatamente. Mas, assim como qualquer outra atividade física, o corpo se beneficia de um aquecimento. Isso significa que pequenas ações feitas minutos antes podem melhorar significativamente a resposta circulatória e aumentar a confiança. Essa preparação pode acontecer de diversas formas. Uma delas é a respiração consciente. Respirar profundamente de forma lenta e ritmada ajuda a reduzir a ansiedade, oxigena melhor o corpo e relaxa os vasos sanguíneos. Essa prática simples aumenta o fluxo de sangue e diminui a tensão psicológica. Dois fatores que influenciam diretamente no desempenho. Outra maneira de preparar o corpo é através de movimentos ou alongamentos leves. Quando a musculatura é ativada, a circulação aumenta, levando mais sangue para todo o organismo. Não é necessário nenhum exercício intenso. Algo rápido, como alguns agachamentos ou alongamentos, já é suficiente para estimular o fluxo. Além disso, existe o aspecto mental da preparação. Muitos homens entram em um encontro carregados de preocupações, trabalho, contas, problemas familiares. Essa sobrecarga mental gera estresse, e o estresse é inimigo direto do desempenho. Separar alguns minutos para relaxar, focar no momento presente e se desconectar das preocupações externas pode transformar completamente a experiência. Essa combinação de corpo preparado e mente tranquila é o que garante um desempenho mais estável. E aqui entra o tal truque pré-ato que mencionamos, um conjunto de ações rápidas e estratégicas, pensadas justamente para ativar a circulação e melhorar a resposta do organismo. Quando o homem entende que não precisa esperar passivamente, mas que pode se preparar, ele assume o controle sobre sua vitalidade. Esse conhecimento é especialmente importante porque derruba um dos maiores mitos que existem, a ideia de que o desempenho depende apenas da idade ou da sorte. A ciência já mostrou que fatores como alimentação, exercício, sono e saúde emocional têm um impacto muito maior do que o número de anos no calendário. Homens acima dos 50 ou 60 anos que cuidam da circulação e da preparação conseguem manter uma vida íntima ativa e satisfatória, muitas vezes melhor que na juventude. Portanto, a preparação antes da relação não é frescura nem exagero. É uma atitude inteligente, que potencializa os resultados e devolve a confiança. O homem que entende isso passa a enxergar o próprio corpo como um aliado, e não como um problema. Nos próximos blocos, vamos revelar de forma prática qual é esse truque pré-ato simples, como aplicá-lo no dia a dia e de que forma ele pode ser aliado da circulação e do desempenho. Agora que já entendemos a importância da circulação e da preparação antes da relação, é hora de falar do truque em si. Ele não é nada mirabolante, não exige remédios ou suplementos caros, e justamente por ser simples, é tão eficaz. Trata-se de um conjunto rápido de práticas que podem ser feitas alguns minutos antes da intimidade para ativar a circulação, oxigenar o corpo e reduzir a ansiedade. O objetivo é colocar o organismo no melhor estado possível para responder de forma natural. O primeiro passo desse truque é a respiração profunda e controlada. Parece básico, mas a maioria das pessoas respira de forma curta e acelerada, principalmente quando está ansiosa ou em um momento de expectativa. Isso faz com que menos oxigênio chegue ao sangue e aumenta a tensão muscular. Quando o homem respira profundamente pelo nariz, enchendo os pulmões e soltando o ar lentamente pela boca, algo poderoso acontece. O corpo relaxa, os vasos sanguíneos se dilatam e o fluxo de sangue aumenta. Fazer esse exercício por apenas 2 ou 3 minutos
já é suficiente para perceber diferença na disposição. O segundo passo é o movimento. O corpo precisa ser ativado para bombear mais sangue. Não é necessário realizar uma série de exercícios pesados. Basta algo rápido e discreto. Alguns agachamentos, flexões leves ou até subir e descer em um só lugar já bastam para aumentar a frequência cardíaca de forma controlada. Esse estímulo extra coloca a circulação em alerta, garantindo que mais sangue esteja disponível para o corpo todo, inclusive para a região íntima. O terceiro passo envolve alongamento. Quando os músculos estão tensos, eles dificultam a livre passagem do sangue. Um alongamento leve, especialmente nas pernas e na região lombar, ajuda a liberar essa tensão. Além disso, o alongamento ativa receptores nervosos que estimulam ainda mais a circulação. Apenas alguns minutos de alongamento suave já trazem uma sensação de leveza e prontidão. O quarto passo é mental. A mente pode ser tanto aliada quanto inimiga. Se o homem entra em um momento íntimo carregando preocupações, insegurança ou medo de falhar, o corpo responde com aumento do cortisol, hormônio do estresse. Isso dificulta a circulação e atrapalha o desempenho. Para quebrar esse ciclo, uma prática simples é a visualização positiva. Fechar os olhos por alguns instantes, respirar fundo e imaginar o corpo funcionando de forma plena ajuda a criar confiança. Esse tipo de técnica é usada por atletas antes de competições e pode ser adaptada para a vida íntima com ótimos resultados. Alguns homens também encontram benefícios em pequenos cuidados extras, como tomar um banho morno antes da relação. A água quente relaxa os músculos, melhora a circulação periférica e cria uma sensação de conforto que reduz a ansiedade. Esse detalhe pode potencializar ainda mais os outros passos do truque. Quando combinados, esses elementos formam um ritual de preparação que pode ser feito em menos de 10 minutos. Respiração profunda, movimento leve, alongamento, foco mental e, se possível, um banho relaxante. Não é nada complicado, mas cria condições ideais para o corpo responder. Muitos homens relatam que, ao adotar essa rotina, perceberam não apenas melhora no desempenho íntimo, mas também mais confiança, mais tranquilidade e até maior energia no dia a dia. O segredo do truque está justamente na simplicidade. Ele não depende de produtos externos, não traz riscos de efeitos colaterais e pode ser repetido sempre que necessário. Funciona porque atua diretamente nos pilares do desempenho: circulação sanguínea, relaxamento muscular e controle da mente. É claro que esse truque isolado não resolve todos os problemas, se a base da saúde não estiver em dia. Se a pessoa é sedentária C, alimenta mal, dorme pouco e vive estressada, o corpo já está sobrecarregado. Nesse caso, o truque ajuda, mas não faz milagres. No entanto, quando é incorporado como parte de um estilo de vida mais equilibrado, seus efeitos são potencializados e os resultados aparecem de forma mais consistente. Outro ponto importante é que esse truque serve não apenas para homens que já sentem alguma dificuldade, mas também como forma de prevenção. Adotar essa prática desde cedo ajuda a manter a circulação ativa e fortalece a confiança, evitando que a ansiedade atrapalhe momentos importantes. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais como os hábitos de vida podem complementar esse truque, garantindo resultados duradouros. Porque, no fim das contas, o segredo não está em depender de uma única técnica, mas em criar uma rotina de cuidados que mantenha o corpo e a mente preparados em qualquer fase da vida. O truque pré-ato é uma ferramenta simples e eficaz, mas seus efeitos se tornam muito mais poderosos quando estão inseridos em um estilo de vida equilibrado. O corpo humano responde melhor quando existe uma base sólida de saúde, e isso depende de escolhas feitas todos os dias. Hábitos adequados fortalecem o coração, regulam os hormônios, reduzem o estresse e mantêm a circulação ativa. Quando essas práticas se tornam parte da rotina, o desempenho íntimo deixa de ser motivo de preocupação e passa a ser consequência natural de um organismo bem cuidado. Um dos pilares mais importantes é a atividade física regular. O sedentarismo é inimigo da vitalidade, enquanto o movimento é um verdadeiro remédio natural. Exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida leve, natação ou ciclismo, melhoram a circulação
e fortalecem o sistema cardiovascular. Já os treinos de força ajudam a preservar a massa muscular e aumentam a produção de testosterona, hormônio diretamente ligado ao vigor masculino. O ideal não é exagerar, mas manter uma frequência constante. Mesmo 30 minutos por dia de atividade já são suficientes para transformar a disposição. Outro hábito essencial é a alimentação. O que vai para o prato diariamente tem impacto direto na circulação, na produção hormonal e na energia. Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, cereais integrais e proteínas magras favorece o equilíbrio do corpo. O consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gordura saturada, por outro lado, compromete os vasos sanguíneos e acelera o desgaste. Um detalhe importante é incluir fontes de gorduras boas, como abacate, azeite de oliva e peixes, que ajudam a manter a flexibilidade das artérias. O sono de qualidade é mais um fator que não pode ser ignorado. Dormir bem regula os níveis de testosterona, fortalece o sistema imunológico e recupera as energias do corpo. A falta de sono, em contrapartida, aumenta o estresse, desregula hormônios e reduz a vitalidade. Criar uma rotina de sono com horários regulares e ambiente adequado é um passo simples, que gera grandes resultados. O controle do estresse também merece destaque. O estresse crônico libera cortisol em excesso, o que prejudica a circulação e reduz a produção de hormônios sexuais. Técnicas como meditação, respiração consciente e até hobbies prazerosos ajudam a equilibrar a mente. O bem-estar emocional se reflete no corpo e, consequentemente, no desempenho. Outro ponto importante é evitar hábitos prejudiciais, como o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. O cigarro compromete seriamente a circulação, enquanto o álcool em excesso afeta o fígado e a produção hormonal. Reduzir ou eliminar esses hábitos representa um grande avanço para a saúde em geral e para a vitalidade masculina. A hidratação também precisa ser lembrada. Beber água suficiente mantém o sangue mais fluido, facilita a circulação e melhora a resposta do organismo durante a intimidade. Muitas vezes o cansaço ou a falta de energia estão ligados simplesmente à desidratação. Não podemos esquecer ainda da importância dos check-ups médicos regulares. Depois dos 40 anos é essencial acompanhar de perto a saúde do coração, a pressão arterial, os níveis de colesterol, a glicemia e os hormônios. Identificar qualquer alteração no início aumenta as chances de tratamento eficaz e evita complicações maiores. Quando todos esses fatores são combinados, menos alimentação saudável, exercícios, sono, controle do estresse, abandono de hábitos nocivos e hidratação adequada, menos o corpo se mantém em equilíbrio, é nesse cenário que o truque Preator realmente brilha, potencializando resultados que já vêm de uma base sólida de saúde. A mensagem final é clara. O desempenho masculino não é apenas uma questão de sorte ou de idade. Ele é construído diariamente por meio de escolhas conscientes. Pequenos gestos, como preparar o corpo antes da relação, alimentam a confiança e fortalecem a vitalidade. Mas o verdadeiro segredo está em adotar um estilo de vida que favoreça o bem-estar em todos os aspectos. Portanto, encare essa fase da vida com coragem e disposição. Use o truque Preator como ferramenta prática, mas não se esqueça de cultivar hábitos que sustentem sua saúde no longo prazo. O corpo agradece, a mente se tranquiliza e a vida íntima se torna motivo de prazer e não de preocupação. Afinal, a verdadeira força masculina não está apenas no momento do ato, mas na capacidade de cuidar de si mesmo todos os dias.